Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, o público presente, aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Então vamos todos nós sentindo esse amparo que nós recebemos da espiritualidade amiga. Não importa que estejamos presentes fisicamente ou não, o que nos une é o pensamento. Então, se estivermos todos vinculados neste momento a este aprendizado, a esta palestra, nós todos estaremos recebendo o amparo da espiritualidade. Vamos então nos concentrando, preparando a nossa harmonização tão importante para que a gente possa começar a serenar o nosso pensamento, harmonizar a nossa mente, para a gente ficar aqui, nestes momentos em que estaremos juntos tratando de mais um tema da doutrina espírita. Aqueles que desejarem, de onde estiverem, podem fechar seus olhos e vamos visualizando a imagem do nosso querido Mestre Jesus. Porque Ele, com seu olhar doce e meigo, Ele nos leva à paz, à serenidade. Nós vamos começando a sentir o seu abraço, a sentir a sua presença próximo a nós. Vamos então nos preparando para esse vínculo com a equipe espiritual que já está aqui, cuidando de nós, da medicação espiritual de cada um. Então nós vamos preparar o nosso momento da prece inicial para abrir efetivamente os trabalhos de hoje, agradecendo a Deus, Pai Criador, por sua misericórdia, por tudo o que Ele coloca em nossas vidas como oportunidade de aprendizado. E que nós possamos, Pai, agradecê-lo por compreender que nada nos acontece para nos prejudicar ou para nos entristecer, pois sabemos que o Pai ama a todos os seus filhos e só lhes quer o melhor. Então, agradecendo a Deus por Ele estar conosco, nos ajudando nesta caminhada deste ano que tem sido tão difícil. Vamos agradecendo a Jesus por todo o seu evangelho de caridade, de amor e de humildade, por ser esse exemplo, o único Espírito puro que nós temos notícia de que já esteve entre nós e que tanto nos transmite há mais de 2000 anos, através do seu Evangelho. E também agradecendo aos Espíritos, nosso anjo guardião, por estar conosco, nos fazendo companhia, nos intuindo, nos orientando. A todos somos agradecidos. Que assim seja. Então, meus queridos, o nosso tema de hoje vai falar de um item que está no Livro dos Espíritos, Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida. Este tema ele está no segundo livro do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, chamado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Para começar, nós trouxemos aqui um pequeno trecho que está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espírito de Verdade trouxe para nós. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se por toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Então, esse pequeno trecho relata para a gente a descrição, claro, de uma forma resumida, do mundo espiritual que está em torno de nós, né? Porque para nós estudarmos esse tema, para nós compreendermos esse tema, nós precisamos, em primeiro lugar, admitir que os espíritos existem e que eles continuam vivendo após a morte do corpo físico. Da mesma forma como hoje, por exemplo, nós estamos num dia que hora faz sol, hora está nublado, olhamos para o céu e aquele céu mais fechado e a gente fica procurando o sol e cadê o sol? E a gente não vê o sol, mas ele está lá,
Ele está lá por cima das nuvens. Da mesma forma, os espíritos também. Muitos de nós não os vemos, muitos de nós não os ouvimos, mas eles estão ao nosso redor. Em todos os ambientes onde nós frequentamos, lá estão os espíritos. Emmanuel, ele nos passou uma informação há algum tempo atrás, falando que nós somos hoje em torno de 8 bilhões, quase 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, e de espíritos desencarnados haveria o triplo. Então, seriam 8 vezes 3, 24 bilhões de espíritos desencarnados. Alguns, muitos, aliás, bem próximos à crosta terrestre, vivenciando conosco esta vida corpórea, nos influenciando da espiritualidade. Então, tudo o que eles fazem com um objetivo. Os espíritos têm um objetivo a cumprir, os espíritos que vêm para nos prejudicar também têm os seus objetivos a cumprir. Então, tudo eles veem tudo o que nós fazemos. Né? Então, tudo eles testemunham, até aqueles pensamentos que muitas vezes nós queremos ocultar de nós mesmos. Antes que a terceira revelação nos fosse apresentada, que é a doutrina espírita, tudo o que nós não entendíamos, não tínhamos uma explicação, nós falávamos que era milagre, que era algo sobrenatural, extraordinário, né? Então, a existência naquele momento dos espíritos, da vida espiritual, dessa interação do mundo corpóreo com o mundo espiritual, também era tudo envolto num mistério. E foi no decorrer dessa codificação feita por Allan Kardec que ele foi desvendando esses mistérios e nós pudemos então compreender, à luz da razão, que esses acontecimentos nada mais eram do que acontecimentos regidos pelas leis da natureza, pelas leis que Deus criou, as leis naturais, né? Então, essa influência que os espíritos exercem, né, ela pode ser oculta, podemos não perceber, não sentir nada. Ela pode ser claramente percebida, pode ser boa, pode ser má, pode ser rápida, pode durar mais um tempo. E como nós já falamos no início, sempre são convenientes, porque por trás dessa influência existe um objetivo, né? Por isso é que nós dizemos muitas vezes que os espíritos eles agem sobre a matéria, mas não a matéria como nós conhecemos. A matéria que eles agem é o fluido cósmico universal, né? Então, que essa matéria que existe na espiritualidade de uma forma muito mais etérea, muito, muito sutil, tanto que nós não conseguimos ver, né? Não conseguimos ver nem esse fluido cósmico universal que nós estamos envoltos, mas é um tipo de matéria muito sutil e é sobre eles, é sobre esses fluidos que formam a matéria que os espíritos agem. Por isso que eles agem, por exemplo, sobre as intempéries da natureza, as chuvas, as inundações, os terremotos, as erupções vulcânicas. Assim também eles agem sobre o nosso pensamento. Então, nós falamos de duas formas de ação dos espíritos no mundo corpóreo, através da manipulação fluídica e através do nosso pensamento, onde nós nos vinculamos a eles, né? Dize-me o que pensas que eu te direi com que companhias espirituais você caminha. Quer dizer, o que nós colocamos no nosso pensamento, como ele vai se vincular a espíritos que estão ou aqui próximos a nós, ou mesmo assim na crosta terrestre, um pouco mais distante, mas ainda vivenciando muitas coisas da matéria, nós vamos nos vinculando a esses espíritos através do tipo de pensamento que nós temos. Por isso que a doutrina fala sempre, cuidado com os pensamentos, vigie, ore, para que estejamos sempre vinculados aos bons espíritos. Então, todas essas atuações dos espíritos, elas não contrariam jamais os princípios, né, que regem as leis da natureza, né? Por isso que muitas vezes a gente nem percebe, porque está dentro de uma coisa tão corriqueira, tão normal para nós, que a gente acaba não atentando para essa influenciação.
Na questão 526, Kardec ele faz uma pergunta bem interessante. Ele começa sempre numa forma mais superficial, numa questão superficial, e aí, dependendo do que os espíritos vão respondendo, ele vai se aprofundando. E nesse capítulo não é diferente. Então, ele faz essa questão aos espíritos. Tendo os espíritos ação sobre a matéria, essa ação que nós acabamos de falar, eles podem provocar certos efeitos com o fim de produzir algum acontecimento. Aí vem um exemplo que o Kardec traz. Se o homem deve morrer, então o homem está, por sua programação reencarnatória, programado para que naquele momento, não digamos naquele dia em especial, mas naquela fase, naquele período, existe ali uma programação para que ele venha a desencarnar. Não é uma programação detalhada, vai desencarnar de acidente ou de doença, dia tal, hora tal. Não é nada disso, mas a programação de morte, de desencarne, ela existe com todos nós. Nós todos temos uma programação que está ali ainda incutida, esquecida na nossa consciência, mas que nós ajudamos até os espíritos mais elevados a fazerem essa programação antes de nós reencarnarmos. Então, vejam bem, por isso que tem que prestar muita atenção às formas que a gente interpreta a codificação. Toda vírgula é importantíssima. Aí ele fala, se um homem deve morrer, sobe numa escada que quebra, provocando a sua morte. Aí Kardec fala, foram os espíritos que quebraram a escada? Será que os espíritos foram lá e tiveram a capacidade de quebrar essa escada, né? Para que o destino do homem, a sua morte acontecesse? Aqui o destino, obviamente, entre aspas, né? Porque mesmo a morte, a gente pode prolongar, pode adiantar, tudo dependendo de situações com as quais nós nos envolvemos, né? A gente vai falando um pouquinho misturado, porque é importante que a gente faça um link com as situações, que às vezes, se a gente não entende uma coisa no começo da palestra, a gente não vai entender nada até o final. Então, a gente vai procurando esclarecer, mesmo os pormenores, porque é importante, né? Então, o que acontece, né, que os espíritos falam? Eles são capazes, sim, de influenciar a matéria, mas não descumprem as leis da natureza. Quer dizer, aquela escada, ela já estava apodrecida. Então, o homem subindo ou não subindo, ela estava apodrecida. Quem subisse ali ou iria cair, ter um acidente, ou uma queda de uma forma mais simples, mas ela já estava, sua matéria já estava enfraquecida, né? Era o estado natural da escada. Então, os espíritos não têm como, naquele momento, pegar uma escada perfeita, resistente, e contaminá-la ali ou quebrá-la de alguma maneira. Então, é isso que a gente está tentando explicar, né? Ela iria quebrar com qualquer um que subisse, porque ela não suportaria peso algum. Né? Então, nesse caso, os espíritos eles não agiram fluidicamente sobre a matéria, né? Mas a escada, tornando-a podre, né? Isso seria o quê? Seria derrogar, seria ir contra a lei natural, e isso eles não fazem. Mas o que eles fazem? Eles inspiram, né? Eles intuem aquele homem a subir naquela escada para que a sua morte ocorresse de uma forma natural, já que a escada ela quebraria de qualquer maneira, né? Então, o que acontece? Vai haver ali uma possibilidade de que, já que a morte deste homem estava, de certa maneira, programada, né? Eles aproveitam aquela oportunidade para que ela ocorra de uma forma natural. Na questão seguinte, o Kardec continua provocando os espíritos, desejando uma explicação ali um pouquinho mais minuciosa. Aí ele traz uma outra situação. Um homem deve morrer atingido por um raio. Quando nós falamos assim, então percebe que um homem deve morrer aqui é diferente do homem deve morrer em cima. Em cima, o Kardec colocou um homem deve morrer, ponto. Está programado ali na sua vida que aquela fase ali, aquele período, ele está programado para ele desencarnar. Aqui,
o homem deve morrer atingido por um raio. Então, pode acontecer isso? Pode. Pode o espírito, na erraticidade, enquanto está lá no plano espiritual, aguardando a sua reencarnação na programação reencarnatória, ele pode, por prova ou expiação, não sabemos a motivação, aqui são só suposições, né? Ele pode, por prova ou expiação, escolher até o tipo de morte, né? Então, pode acontecer essa situação, que foi o que Kardec trouxe aqui. Na chuva, então, uma chuva ali torrencial, ele resolve esconder-se embaixo de uma árvore que é atingida por um raio e ele morre pela descarga elétrica, né? Aí o Kardec questiona: os espíritos poderiam ter provocado o raio e direcionado para a árvore em que estava abrigado o homem que deveria morrer? Então, a resposta é mais ou menos semelhante à anterior. Um raio, em meio à chuva torrencial, é natural que ele venha a cair. Nós já sabemos disso. Então, eles não iriam agir contra as leis da natureza. Tempestade, chuva, raio, tudo dentro de uma normalidade. Então, iria atingir a árvore de qualquer maneira. Mas o homem foi mais uma vez inspirado pelos espíritos que se refugiasse momentaneamente sob a árvore, e ali ele fosse atingido pelo raio, vindo a desencarnar conforme o planejado, né? Aí, às vezes, a gente pode receber um pouco estranhamente essas situações, né? Morte planejada, escolher morrer por um raio, né? Mas a verdade é que nós temos um desconhecimento sobre a morte e ela ainda nos causa medo, nos causa apreensão. Afinal, nós vamos, para a maioria de nós, para um lugar desconhecido, para outros vão ficar dormindo, repousando, aguardando a salvação. Então, cada um, dentro da sua doutrina, tem o seu entendimento, mas a morte, de uma forma geral, desde os tempos que trouxe o início da humanidade, as questões católicas e tudo, ela traz para a gente uma conotação de tristeza, de perda, né? Então, por isso que, às vezes, a gente recebe de uma forma estranha, né? Mas chegará um dia em que nós, espíritas, vamos tratar a morte como nós tratamos a vida, até porque que a morte é só uma continuidade, só que numa outra dimensão, né? Então, quantos casos nós vemos aí todos os dias nos jornais, né, de pessoas que estão ali nas suas casas, tivemos até recentemente uma situação triste de 2 crianças, são atingidos por balas perdidas. Alguns morrem, outros estão no meio de um tiroteio e a bala passa de raspão, né? Então, é outra questão que Kardec coloca para nós, né? E ele ainda complementa falando que se um espírito benfazejo poderia ter desviado o tiro, né? Então, desta vez, os espíritos respondem que, se um indivíduo, a bala passou de raspão, não aconteceu nada mais grave, ele deveria ser atingido, poderia ser atingido, estando ali no meio daquele tiroteio, estaria, digamos assim, até procurando, no caso dele, em meio a um tiroteio, uma situação dele levar uma bala. Mas um espírito bom pode inspirá-lo a se desviar, que a gente faz assim, ó, uma caidinha para o lado, a bala, em vez de atingir aqui, ela pode atingir o nosso braço, né? Então, não causa maiores danos, né? Então, um espírito bom, benfazejo, pode inspirar esse homem a que ele se desvie, a que ele fique de perfil, em vez de ficar de frente. Então, tudo isso possibilita, né, que ele possa ali não receber a bala, que numa situação normal poderia ser certeira para ele, né? E, inclusive, os espíritos podem também, né, induzir aquele homem que está atirando, ou os vários que estariam ali, a errarem a pontaria, se a intenção deles for ser mais um tiro mais objetivo, né? Em situações aí que a gente fala difícil, mas a gente tem que entender o tema de hoje, a gente tem que trazer esses assuntos, né? Então, por essas respostas dos espíritos, nós podemos deduzir que sobre nós, né, a ferramenta utilizada para essa influência é o pensamento. Então, a mente, tanto encarnada quanto desencarnada, a todo momento
que emite um pensamento envia uma sintonia vibratória. A gente não vê, é outra coisa que a gente não vê. Mas nós pensamos, nós emitimos uma onda, né? Uma sintonia vibratória que vai ao encontro de sintonia semelhante. Pode ir ao encontro, como vai, de sintonia semelhante com encarnados, né? Que nós nos afinizamos. Então, a gente pode ver, né? Às vezes, aquela pessoa que ela tem uma tendência mais depressiva, uma tendência de se entristecer, né? Então, ela emite essa vibração que acaba se sintonizando com companheiros, com amigos que têm a mesma situação. Porque a sintonia de pensamento, ela é diferente da sintonia elétrica. A eletricidade, ela une os opostos, né? A sintonia de pensamento, não, ela une os semelhantes. Então, por isso que pensamento semelhante, pensamento triste, pensamento negativo, vai se vincular a pessoas, espíritos que pensam da mesma maneira. Olha, mais uma vez aí é importante a gente renovar essa nossa casa mental, né? Então, mesmo dormindo, nós emitimos pensamentos, às vezes estamos meio dorme, meio acorda, nos nossos sonhos, às vezes a gente acaba também emitindo essas vibrações, né? Então, essa influência espiritual, ela pode ser boa ou ruim, a depender do conteúdo dos nossos pensamentos, que vão criar essa sintonia com espíritos desencarnados que podem potencializar o que, em essência, nós estamos pensando e desejando. Então, os desencarnados, o que eles vão fazer? Eu estou pensando negatividade, estou pensando tristeza, minha sintonia vai se sintonizar com esse desencarnado que pensa como eu, semelhante, e, de repente, ele pode começar a me induzir a potencializar essa minha tristeza, esse meu pensamento negativo. Então, percebam como é. Estou com o bichinho do ran-ran. Como é que os espíritos nos influenciam, né? Por isso que um espírito benfeitor, por exemplo, caso nós estejamos sintonizados a ele, pode nos ajudar a sair de alguma situação difícil, como foi relatado na questão que nós estudamos aí da bala perdida, né? Então, esse espírito benfeitor, ele pode nos inspirar a mudar o caminho, a nós não ficarmos embaixo da árvore, porém, mais uma vez, ele não vai agir contra a lei do nosso livre-arbítrio. Se nós teimarmos ou quisermos ir para debaixo da árvore no meio da tempestade, se nós quisermos, por curiosidade, estarmos ali olhando na janela, no meio de um tiroteio, então, tudo isso nós vamos estar buscando o ambiente propício para que algo de ruim aconteça. Como, do contrário, nós viemos à casa espírita, estamos estudando espiritismo, fazemos as nossas preces, o evangelho no lar, nós vamos estar nos vinculando a espíritos que são positivos, que são elevados e que vão nos auxiliar a nós nos higienizarmos cada vez mais, descontaminarmos a nossa mente, o nosso corpo físico, porque tudo que passa na mente vai para o corpo físico um momento ou outro. Então, esses espíritos vão estar nos auxiliando nessa limpeza. E nós vamos devagar, cada um na sua condição, tendo um bem-estar maior na vida. Isso, gente, é fato que acontece. A doutrina nos ensina e é só a gente começar a praticar que a gente vai ver como isso, de fato, acontece na nossa vida, né? Então, esses espíritos malfazejos, né, além de trazer ideias negativas, eles trazem também esses fluidos ruins. O que são esses fluidos ruins, né? A gente vai, por exemplo, na casa de uma pessoa e ali a gente se sente mal, a gente sente um ambiente pesado. Então, fluidicamente, que é esse fluido que nos envolve, que a gente não vê, mas que ele está lá, ele está envolvendo aquela residência por algum motivo e nós ali a gente acaba
percebendo, recebendo um pouco dessa sintonia, né? E o que acontece? Esses espíritos, eles podem influenciar nas nossas emoções, né? E nos nossos sentimentos, podem até nos causar doenças, dores, né? No campo físico também. Então, isso não só na casa de outra pessoa, mas na nossa própria casa também. E, às vezes, a nossa casa é muito feliz, obrigado, mas nós não estamos felizes, nós estamos individualmente envoltos em fluidos maléficos por causa daquele nosso pensamento, da nossa tendência negativa e pessimista, né? Então, vem daí a orientação de Jesus para a gente vigiar os nossos pensamentos, né? É para isso que ele fala. Vigie os seus pensamentos, porque é ele que vai fazer com que você tenha boa companhia, o amparo da espiritualidade. Então, tenha bons pensamentos, né? Ah, mas como é que eu faço? Eu não consigo. Devagar, cada um na sua forma, cada um na sua técnica, ou vai ler um bom livro, ou vai ouvir uma boa rádio, a Rádio Boa Nova, por exemplo, a TV Mundo Maior, que são maravilhosas para trazer para a gente o alto astral, né? Vamos conversar com pessoas otimistas, que têm um outro pensamento a favor da vida, da alegria, né? Então, a gente vai percebendo que a gente convivendo com pessoas, com situações assim, a gente vai devagarzinho melhorando. É igual o copo sujo. O copo sujo está lá enlameado, está lá da lama. O que acontece? A gente pega esse copo e começa a colocar uma gota de água limpa, aquela água suja vai saindo e vai entrando água limpa. E assim é a nossa mente também. Então, todos nós podemos trabalhar o nosso pensamento, né? E aí Kardec fala depois nas outras questões, né, da 529 em diante, ele coloca diversas situações que para nós poderiam ser colocadas mais uma vez no campo do extraordinário, para que os espíritos expliquem de forma clara essa sua interferência, né? Tanto na matéria, como nós explicamos, como no pensamento do encarnado. Aí ele fala assim: mas e esses espíritos que nos influenciam para o bem? Eles podem ser contrariados por espíritos que desejam o contrário? Aí os espíritos falam sim, por nossa própria vontade, nosso livre-arbítrio. Está falando da gente, não deles, né? Então, pela própria vontade, pelo livre-arbítrio da pessoa, em permitir que a interferência maléfica fique à frente da interferência que o espírito bom nos coloca, né? Então, vai da nossa escolha, o que é que nós queremos, qual o caminho que nós queremos escolher, qual o fluido que nós queremos estar envoltos, né? Vamos aqui dando continuidade. Também tem aqueles espíritos brincalhões, né, levianos, que podem vir só para atrapalhar os nossos projetos, eles se alegram, perturbando os nossos objetivos, o nosso dia, né? Então, muitas questões que Kardec coloca, né, como se o rancor dos seres que nos fizeram mal na Terra acaba com a morte do corpo físico, quer dizer, aquela mágoa que nós carregamos de outros que nos fizeram companhia nessa existência, nos magoaram, ela acaba quando nós morremos, quando nós desencarnamos, né? Então, nós levamos para a vida espiritual aquilo que nós fomos aqui, né? Claro que lá a gente também vai se melhorar, a gente também vai se modificar. Existem escolas, tratamentos, continua lá, é uma versão hiper melhorada daqui, né? Então, lá nós continuamos a ter esse atendimento também, mas, de princípio, nós vamos chegar lá com o pensamento que nós tivemos aqui. Então, ninguém vira santo, entre aspas, porque morreu, né? A perseguição, o ódio, tudo isso pode continuar na espiritualidade. E a doutrina espírita, ela nos dá essa ferramenta que é a prece, né? Que é onde nós elevamos o nosso pensamento e, no mesmo instante, imediatamente nós já nos vinculamos aos espíritos do alto, aqueles que são superiores a nós, aqueles que estão, todos nós, sem exceção, somos auxiliados num momento de prece. Ah, mas até aquele criminoso, aquele que comete os crimes horrendos que a gente vê, até esse, no momento de prece, ele se vincula a espíritos do alto. Por quê? Porque ele também vai se melhorar, ele também tem o direito, ele fez escolhas,
terrivelmente equivocadas, mas ele também tem o direito de se melhorar. E se ele quiser, ele vai se melhorar mais rapidamente, porque ele vai estar ligado a esses espíritos, né? Então, imaginemos, né, quantos espíritos estão sintonizados com a gente todos os dias. Então, esse capítulo, gente, ele é grande, né? Ele não fala só desse item que nós tratamos hoje, ele fala da interferência, de modo geral, no mundo dos espíritos no mundo corpóreo, né? Então, esse capítulo ele é muito importante para nós, mais uma vez, reforçarmos a importância de cuidar do nosso pensamento, né? O pensamento, ele navega por esse fluido cósmico universal e ele vai levando esses nossos desejos, as nossas paixões e vai se sintonizando por aí. Então, imagina, né, como que a gente pode já começar a sentir uma melhora, um bem-estar, seja da nossa saúde orgânica também, porque tudo isso vai sendo tratado com a nossa mente, com o nosso bem-estar mental, né? Então, imagina a gente começando a renovar o nosso pensamento, a gente já começando a ter esses fluidos mais benéficos ao nosso redor, né? Então, estudar o espiritismo, gente, é abrir a mente para esse entendimento, a mudança, a transformação moral, né? Para que a gente possa estar sempre unido a esses espíritos mais elevados, recebendo deles as orientações, as intuições, né? Então, olha quanta coisa boa aqui que a gente pode receber dos espíritos e a gente não aproveita quase nada, porque às vezes a gente prefere estar apegado aqui às questões materiais, às nossas paixões, aos nossos desejos, às vezes às nossas tristezas. Claro, a gente está passando por momentos difíceis, sem dúvida alguma, né? Mas a gente tem que entender também que quem está aqui hoje é porque está superando esse ano, independente das perdas que teve, está superando, está crescendo. Então, olha que vitória que é para cada um de nós. A gente está chegando ao final desse ano aqui, um ano muito difícil, um ano que pode dar uma certa continuidade aí, até chegar essa vacina, né? E como a gente está conseguindo superar. Perdemos entes queridos? Perdemos. Perdemos emprego, trabalho, nossa renda financeira? Perdemos. Alguns perderam a saúde, estão aí com sequelas? Perdemos. Mas, de qualquer forma, aquele que está aqui hoje, aquele que está nos acompanhando, todos nós somos vitoriosos. Então, que a gente possa aproveitar cada vez mais esse amparo que a espiritualidade dá para nós. É só nós nos vincularmos a eles, é só nós termos bons pensamentos, é isso que vai nos unir, é isso que vai nos auxiliar. Então, vamos agora, depois deste breve ensinamento que os espíritos nos trouxeram, vamos fazer as nossas vibrações. Vibrar é dar todo o amor que nós temos dentro de nós, é abrir o nosso coração e deixar o amor sair, e deixar a bondade, a caridade sair de dentro de nós em forma de pensamento. Então, vamos, cada um de nós, visualizando os hospitais, visualizando cada leito, e por cada um desses leitos que nós passamos, vamos deixando um abraço, mas um abraço de verdade, um abraço de amor, um abraço de força, de fé. Vibremos. Vamos todos nós também vibrar por aqueles que estão nas penitenciárias, nas delegacias, cometeram equívocos, mas só depende deles saírem dessa situação melhor, evoluídos, amparados, fortalecidos. E, mais uma vez, o nosso abraço vai até cada um desses entes queridos. E vamos, cada um de nós, de onde estivermos, visualizar alguém que conhecemos estar necessitado desse nosso abraço tão carinhoso. Às vezes é um conhecido, um amigo, um parente. Às vezes é alguém que está na rua, alguém com quem nós cruzamos esporadicamente. Mas no seu olhar ele nos pede esse abraço.
E nós, de coração, mais uma vez, vamos dar esse abraço. Vibremos. Agora todos nós, de mãos dadas, em torno do nosso planeta Terra. Este planeta que nos acolhe, porque é aqui que nós estamos, nesta encarnação e em outras que virão, tendo a oportunidade de melhorar, de nos renovarmos, de nos resgatarmos com o nosso passado. Vamos vibrando por este planeta, dando esse nosso abraço amoroso em torno dele, desejando que esta semana seja uma semana de maior paz, mais alegria, que esta vacina possa cada vez mais rapidamente ser aprovada e chegar a todos os países, a todas as criaturas merecedoras de terem a oportunidade de voltarem à normalidade de suas vidas. E assim, vamos mais uma vez fazendo a nossa prece final de agradecimento. Só temos a agradecer, Pai misericordioso, por todas as benesses que o Senhor nos coloca, por esse ensinamento da doutrina espírita, pela oportunidade de estarmos nesta casa, de estarmos ouvindo pela rede social e recebendo toda essa bênção que a espiritualidade tem para nos dar. Agradecemos e firmemente continuaremos nas nossas preces, nas nossas boas condutas ao sairmos daqui. Melhores ainda do que quando chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Vocês aguardem um pouquinho depois que terminar o passe virtual, não vão embora, tá bom? Porque a gente tem um recadinho para dar para vocês. Vamos falar rapidamente sobre o passe virtual, né? Caros amigos, frequentadores, por um tempo indeterminado, estaremos oferecendo o passe coletivo. O passe coletivo é o momento em que se direcionam ou emitem fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, de uma só vez, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade conhecedora de nossas necessidades nos ampara individualmente conforme o nosso merecimento. Por isso, tenham a certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes. Esta medida vem ao encontro das orientações preventivas do momento para oferecer a manutenção de bem-estar a todos. Acreditamos que todos compreenderão e pedimos que fiquem atentos às nossas orientações. Wanda, por favor, se posicione e vamos todos nos manter harmonizados para este passe coletivo. Vamos então dar início ao passe para todos. Que todos nós possamos ser envolvidos na paz, no amor e na serenidade do nosso Mestre Jesus. Que neste momento, sentindo essas energias dos nossos amigos espirituais aqui presentes, a nos transmitir toda essa paz e saúde, que as nossas necessidades possam ser atendidas. Confiemos então na misericórdia divina. Vamos a Jesus. Graças a Deus. Continuando então com o passe à distância. Que cada um de nós possa pensar nos seus entes queridos com todo carinho, com toda paz e serenidade.
E através desses pensamentos, que possamos envolvê-los onde eles estiverem, com equilíbrio, saúde e muita energia, confiando sempre que o Pai nos direciona até eles. Pensemos então alternadamente em todos os nossos entes queridos. Vamos a Jesus. Graças a Deus. Confiando então no amparo de Jesus, que possamos continuar esse tratamento na próxima semana. Fiquem agora com a continuação com a Roseli. Então, a gente vai passar para vocês agora o tema da próxima semana. Olha que bacana. Laços de Família, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 18 a 23. A gente não tem recadinhos hoje, só do tema mesmo. E as despedidas, um bom Natal, um bom Ano Novo se nós não nos encontrarmos, que todos procurem manter-se o mais possível afastados, né, isoladamente ali dentro de uma condição de cada um, para que a gente possa ajudar esse vírus a não se propagar e a não levar mais pessoas, mais entes queridos, como ele tem feito, né? Vamos todos auxiliar na medida em que pudermos e até um próximo encontro. Aqueles já receberam o passe, aos nossos queridos internautas também, com muita alegria que a gente está juntos e aguardando um próximo encontro. Adeus para todos vocês e bom final de ano.